Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Antes de eu começar a aula de hoje, a gente vai corrigir essas duas questões da última atividade que foi passada lá na página 101, certo? Que é a sétima e oitava questão. Muitos alunos vieram me procurar no PV para explicar como é que fazia ela, certo? Então, daqui em diante, todo início de aula, eu irei estar separando duas questões do exercício anterior, as que eu achar que é mais complicada para a resolução de vocês, certo? Então, vamos lá. Acompanhe a leitura aí da sétima questão. Para colocar persianas em 4 janelas de uma empresa, o engenheiro precisou fazer um orçamento. Certo, tá aqui, ó. Observem que tá aqui as 4 persianas. Cada persiana tem 4 metros, né? Ó, tem 4 metros de comprimento. Beleza? Sabendo que cada metro da persiana custa R$ 72,00, quanto será gasto em todas as janelas? Observa, são 4 persianas, só que cada persiana tem 4 metros de comprimento. E cada metro custa R$ 72,00. Então eu tenho que descobrir quantos metros vai ser usado no total para essas 4 persianas, certo? São 4 persianas, cada uma com 4 metros, então eu vou multiplicar 4 vezes 4. 4 persianas vezes 4 metros, que é o comprimento de cada uma. Ou seja, eu vou ter 16 metros de tecido, certo? Eu vou ter 16 metros de persianas. Agora, eu multiplico esses 16 metros pelo preço de 1 metro só, que no caso é R$ 72,00. Então, tá aqui, ó, 16 metros vezes 72, que é o preço de cada metro. E aí a nossa resposta é 1.152, certo? Então, serão gastos R$ 1.152. Aqui está o cálculo, tá? Ó. Sentença e cálculo. E na oitava questão, acompanhe a leitura. Considerando que a empresa tenha mais 3 paredes como essa, certo? Ó, isso quer dizer que isso aqui é uma parede, beleza? Esse valor aqui foi gasto em uma parede, R$ 1.152. E considerando que a empresa tenha mais 3 paredes como essa, ou seja, são quantas paredes no total? Já tinha uma, mais 3, 4. Então, são 4 paredes no total igual a essa. Que também necessitam de persianas. Escreva o valor total da compra, sabendo que a empresa fornece grátis 2 metros da persiana para esta quantidade. Beleza. Então, eu sei o valor de uma parede. Então, eu sei que são 4 no total. Então, eu vou multiplicar esse valorzinho aqui de uma parede por 4, porque são 4 paredes. Tá aqui, ó, sentença. 1.152, que é o valor que vai ser gasto em uma parede, vezes 4, que é a quantidade de paredes. E aí resulta em 4.608, certo? Menos esses 2 metros que a empresa forneceu de graça, né? Pela quantidade de metros que foi comprado. Vamos dizer então que esses 2 metros foi um brinde. Beleza, multiplica esses 2 metros por 72, que é o preço de cada metro, vai dar R$ 144,00. Beleza? Então, tudo custou 4.608, menos o desconto que a empresa deu, né? Que é R$ 144,00. Tá aqui os cálculos, ó. 4 vezes 1.152, que dá 4.608, menos os 144 de desconto que a empresa forneceu. Então, o valor total da compra é R$ 4.464. Beleza, espero que tenham entendido. Ó, e a aula de hoje vai ser sobre o tema multiplicação por 10, 100 e 1.000, certo? Percebam que todos os números são de base 10, ó. Só aumenta a quantidade de zeros. Certo, acompanhe a leitura. Veja estas regras práticas para efetuar divisões ou multiplicações por 10, 100 e 1.000. Tá aqui, ó, nessa tarjeta, está escrito 5 vezes 10, 50. 5 vezes 100, 500. 5 vezes 1.000, 5.000. 451 vezes 10, 4.510. 451 vezes 100, 45.100. 451 vezes 1.000, 451.000. O que vocês notaram aqui? Ó, esses números que está multiplicando primeiro aqui, ó, observem que todos estão repetidos aqui no início do número, ó.
Só o que mudou aqui foi a quantidade de zeros no final, certo? Então, a regra que a gente vai usar para essas multiplicações por 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, é essa. O número que está multiplicando esses números, tu apenas repete e acrescenta a quantidade de zeros que tem no outro fator. Ó, 5 vezes 10. Repete o 5 e acrescenta o zero que está no 10, no final do 5. Ou seja, ficou 50. 5 vezes 100. Repete o 5 e acrescenta 2 zeros que está no final do 100, lá no final do 5. 5 vezes 1000. Repete o 5 e acrescenta 3 zeros no final do 5. Ficou 5.000. 451 vezes 10. Repete o 451, está aqui, e acrescenta um zero lá no final. 451 vezes 100. Mesma forma. Repete o 451 e acrescenta 2 zeros lá no final. 451 vezes 1000. Repete o mesmo e acrescenta os 3 zeros aqui do 1000 lá no final. Beleza? Então, essa é a regra que a gente vai usar para todos os números. Ok? Então, vamos lá. Em uma multiplicação por 10, basta repetir o número e acrescentar à direita dele um zero. Exemplo, 23 vezes 10, repete o 23 e acrescenta um zero no final dele. Certo? Que eu havia falado. Em uma multiplicação por 100, basta repetir o número e acrescentar à direita dele 2 zeros. 23 vezes 100, repete o 23 e acrescenta os 2 zeros lá no final. E aí vai ficar 2.300. Em uma multiplicação por 1000, basta repetir o número e acrescentar à direita 3 zeros. Ó, 23 vezes 1000, repete o 23 e acrescenta os 3 zeros do 1000 no final. Podemos compor e decompor qualquer número natural em multiplicações de base 10. Veja, 9.329 é igual 9 vezes 1000. 9 vezes 1000 é a mesma coisa de 9.000, né? No caso aqui, decompor, eu já havia falado para vocês que decompor é separar esse número por ordens, certo? Vai desmembrar esses números por ordem. Então, começando pela ordem aqui da unidade de milhar, 9.000. 9.000 é a mesma coisa que 9 vezes 1000. 300 é a mesma coisa que 3 vezes 100. Tá aqui, ó. 3 vezes 100, 300. 20, esse 2 aqui, ele vale 20, que é a mesma coisa que 2 vezes 10. E o 9, só acrescenta aqui o 9, certo? Então, o 9 nesse número tem um valor relativo de 9.000, 9 vezes 100. O 3 tem um valor relativo de 300, 3 vezes 100. E o 2 tem um valor relativo de 20, 2 vezes 10. E o 9 tu só acrescenta porque é apenas uma unidade. Beleza? Separei esses exemplos, que não tem no livro, para abranger um pouco mais o conhecimento de vocês. Certo? Ó, então, lá no livro ele ensina a multiplicação por 10, 100 e 1000. Certo? Só que essa regra vai funcionar para todos os números que terminar com zero. Para quê? A fim de facilitar a vida de vocês, a fim de facilitar a multiplicação. Certo? Então, aqui, ó, 3 vezes 200, 12 vezes 200, 5 vezes 5.000, 18 vezes 10.000, 6 vezes 20.000. Vamos lá. Para resolver essas multiplicações de forma mais rápida, tá? Para evitar que faça uma continha e que demore mais, vamos lá ver como é que a gente resolve ela de forma mais rápida. 3 vezes 200, eu não preciso armar a continha e multiplicar 3 vezes 200. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse 3 aqui vezes o 2. Ó. Multiplica só o 3 vezes o 2. Ou seja, multiplica o primeiro número vezes o primeiro número lá que não é zero. Quem é o número aqui que não é zero? É 2. Então, multiplica esse 3 só pelo 2. 3 vezes 2, coloca aqui o 6. E esses dois zeros aqui, ó, esses dois zeros aqui, tu só acrescenta aqui no final do 6. Beleza? Então, 3 vezes 2, 6. Acrescenta os dois zeros lá, fica 600. A mesma coisa aqui, 12 vezes 200. Multiplica esse 12 aqui, esse 12 só por esse 2. 12 vezes 2, eu sei que é 24. Então, coloca o 24 aqui. E esses dois zeros aqui, tu acrescenta lá no final, ó. 1, 2, 3, coloca ponto. E aí ficou 2.400. É fácil? Se você fosse armar essa continha e resolver, iria demorar muito mais. Certo? 5 vezes 5.000. Multiplica esse 5 vezes esse 5. 5 vezes 5,
25. E esses 3 zeros aqui dos 5.000, tu acrescenta aqui no final do 25. Ficou o quê? 25.000. 18 vezes 10.000. 18 tu vai multiplicar só por 1 aqui, ó. 18 vezes 1 é o próprio 18. E esses 4 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, acrescenta aqui. 1, 2, 3, 4. Conta 3 números da direita para a esquerda, coloca um ponto. E aí ficou 180.000. 6 vezes 20.000, multiplica 6 vezes 2, ó. 6 vezes 2 é 12, né? 1, 2, 3, 4 zeros, acrescenta aqui. 1, 2, 3, 4. Conta 3 números da direita para a esquerda, coloca um ponto. E aí fechou. 6 vezes 20.000, 120.000. Então, galera, essa foi nossa aula de hoje. Bem curta, né? Porque o assunto é pequeno. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei disponível no PV para auxiliar, certo? E as questões de atividade, aqui eu ver que vocês tiverem mais dificuldade, vocês podem ir no meu PV e falar que na próxima aula, antes de começar o novo conteúdo, eu vou dar uma corrigida. Ok? Então, bons estudos e até a próxima aula. As páginas da atividade eu vou deixar aqui na descrição do vídeo.